Olá meus amigos do Mundo Motard, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Hoje trago-vos algo diferente, o Pairbox, um dispositivo CarPlay e Android Auto, mas que tem algo mais a oferecer. E aposto que vocês vão gostar das funcionalidades extra. Estão curiosos para saber do que se trata? Então fiquem por aí, porque vamos explorar tudo isto já a seguir à introdução. A Pair é uma marca recente, mas que já começa a dar que falar, especialmente entre quem valoriza conforto e tecnologia no dia-a-dia. A sua missão é simples: oferecer soluções práticas e acessíveis para quem utiliza sistemas como o CarPlay ou Android Auto ainda com ligação por cabo. Se o vosso carro ou moto já suporta estes sistemas, mas exige conectar o telemóvel com fio, a Pair tem a solução perfeita, e o Pairbox é o exemplo mais claro disso. Com este pequeno dispositivo, conseguem transformar a experiência no vosso veículo, passando a usar CarPlay ou Android Auto sem fios. A instalação é simples, a transição é quase imediata, e o resultado é uma enorme comodidade, sem cabos espalhados, sem desgaste das entradas USB, e com uma estética muito mais limpa e moderna. Antes de mais, gostaria de agradecer à Pair por me ter enviado o Pairbox para testar. Tenho usado diariamente há cerca de 2 semanas, e posso dizer que a experiência tem sido, no geral, muito positiva. No início, encontrei algumas dificuldades ao tentar usar o dispositivo com um smartphone mais antigo, concretamente, um Xiaomi Redmi 10. No entanto, ao mudar para um telemóvel Android mais recente, todos os problemas desapareceram por completo. A compatibilidade melhorou substancialmente, e a ligação tornou-se mais estável e fluida. Curiosamente, é com o CarPlay da Apple que o Pairbox mostra todo o seu potencial. A ligação é rápida, o desempenho é fluido e a resposta aos comandos é praticamente instantânea. Para quem usa iPhone, este dispositivo é quase obrigatório. Mas o Pairbox não se limita a eliminar os fios. Na verdade, vai muito além disso. O que o torna ainda mais interessante é o facto de ter o seu próprio sistema Android embutido. Isto significa que podem instalar diretamente no dispositivo várias aplicações, desde jogos até plataformas de streaming de vídeo como YouTube, Netflix ou Amazon Prime Video, tudo acessível no ecrã do vosso carro ou moto. É quase como transformar o sistema multimédia do veículo num verdadeiro tablet automóvel. Em resumo, o Pairbox não é apenas uma solução para tornar o vosso sistema mais prático, é também uma forma de expandir significativamente as funcionalidades do vosso veículo, elevando o entretenimento e a conveniência a outro nível. A embalagem do Pairbox tem um design minimalista e discreto, com um toque suave e resistente de altíssima qualidade. Vem muito bem embalado, numa caixa rígida, está muito bem acondicionado. Não é normal este nível de qualidade nas caixas destes dispositivos. Dentro da caixa encontramos o Pairbox. O dispositivo em si é bastante compacto, o que ajuda a mantê-lo discreto quando está instalado. Todo ele é feito em plástico, no entanto, nota-se que a qualidade de construção é muito boa. Podemos ver que o fundo é todo perfurado para arrefecimento. Encontramos aqui 3 entradas, uma USB-C para carregamento e ligação ao carro, uma entrada para o cartão de memória, caso queiram ter aqui as vossas músicas, vídeos, etc. E ainda temos uma entrada para um cartão SIM, caso queiram ter aqui um cartão para dados móveis independente. O Pairbox permite 3 modos de funcionamento distintos: o Android Auto, o CarPlay, ambos ligados ao vosso telemóvel, ou então permite funcionar com o seu sistema Android interno do dispositivo. No entanto, para funcionar apenas com o seu sistema interno, tem de ter um cartão SIM inserido, ou então temos de partilhar um hotspot do nosso telefone. Vamos ver agora o que tem mais dentro da caixa. Dentro da caixa, encontramos também um cabo USB-C para o USB-C. Para ligar o dispositivo ao carro ou à moto, temos também um cabo USB-C para o USB-A, garantindo assim compatibilidade com diferentes tipos de ligação existentes em carros e motas. Além disso, vem incluído um cabo adicional de alimentação, pensado para situações em que a porta USB do veículo não fornece corrente suficiente. Se durante a utilização mais intensa, como mapas e música em simultâneo, notarem que o Pairbox reinicia sem motivo aparente, isso é um sinal claro de que a porta USB está a fornecer menos energia do que o necessário. Nesse caso, devem utilizar este cabo suplementar, que permite fornecer energia extra ao dispositivo, garantindo o seu funcionamento estável e contínuo. É ótimo ver que a marca se preocupa com este tipo de detalhes e nos fornece tudo o necessário para termos uma utilização sem problemas e relaxada. Temos ainda um esquema de ligação do dispositivo. Aqui demonstram as várias possibilidades de ligação do Pairbox ao carro ou à moto, usando os diferentes cabos fornecidos. Temos também um pequeno manual de instruções,
claro e direto, com informações úteis de utilização do Pairbox. Como todos sabem, é um daqueles manuais que ninguém lê. Vamos pôr aqui de lado. A configuração inicial é muito simples e rápida, basta ligar o Pairbox à porta USB do carro ou da moto e podemos de seguida guardá-lo. Como é bastante compacto, fica bem dissimulado durante a utilização e não chama a atenção. Depois, só temos de ligar o carro e esperar alguns segundos para que o sistema do Pairbox inicie. Podemos ver neste momento o ecrã de arranque inicial do sistema interno do Pairbox. Passados apenas alguns segundos, o sistema está pronto a funcionar. No ecrã principal, temos acesso aos mapas, controle de música e atalhos para as aplicações mais usadas. Se carregarmos aqui no menu, podemos ver as aplicações instaladas no Pairbox, como o YouTube, o Amazon Prime Video, entre outras. O Netflix ou Disney Plus. Voltando ao menu inicial, vamos ver agora como se configura o Android Auto ou o Apple CarPlay. A configuração é idêntica para os dois sistemas. Hoje vamos fazer o teste com o Apple CarPlay. Basta carregar aqui no ícone do Multiplay e o sistema irá aguardar a ligação do telemóvel. Seguida, no telemóvel, abrimos as definições de Bluetooth e procuramos novos dispositivos. Irá aparecer um dispositivo com o nome AI Box. Selecionamos esse dispositivo e ele vai pedir para emparelhar com o nosso Pairbox. Aceitamos o emparelhamento e de seguida, permitimos a sincronização de contactos. Depois, autorizamos a ligação por CarPlay. Em apenas alguns segundos, temos o nosso telemóvel ligado ao carro ou moto através do sistema CarPlay sem fios. A partir daí, funciona exatamente como qualquer sistema CarPlay com cabo, com acesso a todas as aplicações que costumamos usar, como mapas, Waze, Spotify, entre outras. Como podem ver, a navegação entre os menus continua fluida e rápida, tal e qual como se estivéssemos a usar o CarPlay ligado por cabo ao carro. A resposta aos comandos é imediata, sem qualquer atraso ou engasgo que possa prejudicar a experiência. A abertura de aplicações também é bastante rápida e sem qualquer sinal de lentidão. Podemos alternar facilmente entre aplicações como mapas, música ou chamadas telefónicas, e o sistema mantém-se sempre ágil e responsivo. A integração com o telemóvel é perfeita, garantindo que tudo funciona de forma harmoniosa e intuitiva, exatamente como num sistema com fios. O melhor de tudo é que, apesar de ser um sistema totalmente sem fios, não notamos qualquer diferença na qualidade de utilização. Parece que o telemóvel está mesmo ligado por cabo. Isso traduz-se numa maior liberdade e comodidade, sem sacrificar em nada a qualidade de funcionamento e a fluidez que estamos habituados a ter. Agora, vamos passar à parte de testar as aplicações de streaming de vídeo e ver como se instala novas aplicações. Para isso, é necessário que o Pairbox tenha acesso à internet. Podemos fazê-lo de duas formas, partilhando a ligação de dados móveis do nosso telemóvel ou, em alternativa, inserindo um cartão SIM secundário, exclusivamente para dados móveis, diretamente no Pairbox. No meu caso, vou partilhar a internet do meu telemóvel com o Pairbox. Para isso, basta ativar o hotspot no telemóvel e configurar o Pairbox para se ligar a essa rede. Assim que a ligação estiver feita, o dispositivo terá acesso à internet, o que permitirá instalar ou atualizar aplicações internas e utilizar as aplicações de streaming de vídeo sem quaisquer limitações. Vamos então ativar o hotspot e ver como o Pairbox se comporta ao aceder às aplicações de vídeo em tempo real. Depois de configurar o hotspot de dados móveis no Pairbox, podemos ver que o Google Maps já nos apresenta o mapa em tempo real, com todos os detalhes e funcionalidades que estamos habituados a usar. Não tenho a certeza, mas acredito que seja possível fazer o download prévio dos mapas offline diretamente no Google Maps, permitindo que possamos utilizar o sistema interno do Pairbox mesmo sem ter de partilhar um hotspot de dados móveis constantemente. Agora, se abrirmos por exemplo a aplicação do YouTube, já conseguimos ver a nossa página de vídeos recomendados a aparecer normalmente, sem qualquer atraso ou falha.
Isto demonstra que o Perbox está a aceder à internet através do hotspot e que podemos começar a usar as aplicações de streaming de vídeo de forma prática e eficiente. Vamos agora pesquisar um dos nossos vídeos mais recentes para ver como o Perbox se comporta no streaming de vídeo. Aqui temos o resultado da pesquisa. Vamos começar por selecionar um short. Dá para perceber que os shorts não estão tão bem otimizados, talvez devido às proporções diferentes da imagem. Por isso, vamos escolher um vídeo mais longo para fazermos o teste completo. Vou colocar o vídeo em ecrã completo, e como podem ver, a imagem está fluida, sem qualquer interrupção, e com excelente qualidade. Agora, vou aumentar um pouco a resolução do vídeo para percebermos como o sistema lida com o maior consumo de dados. E, como podem ver, o streaming continua impecável, sem falhas nem atrasos, o que demonstra bem a eficiência do Perbox a lidar com conteúdos em tempo real. Vamos avançar um pouco o vídeo para ver como reage. E aí está. Continua a comportar-se de forma excelente, com uma transição rápida e sem qualquer quebra. Sem dúvida, isto é ótimo para passar o tempo enquanto esperamos no carro por alguém ou enquanto a moto está parada. Mas atenção, não vejam vídeos enquanto conduzem. Evitem colocar em risco a vossa segurança e a dos outros. Vamos agora experimentar outras aplicações de streaming de vídeo, como o Amazon Prime Video, por exemplo. Não temos conta para testar, mas podemos ver se a aplicação abre normalmente sem precalços. Neste caso, a aplicação já nos está a avisar que precisa de ser atualizada. Na verdade, até é bom, porque assim podemos testar também o processo de atualização de aplicações no Perbox. Vamos permitir a atualização, e automaticamente, abriu-se a Google Play Store para fazer a atualização da aplicação. Ok, vamos avançar e atualizar. Agora, só temos de aguardar que a atualização termine para podermos continuar o nosso teste. Muito bem, a atualização já terminou. Então, aproveitando o embalo, vamos instalar outra aplicação qualquer para testarmos a instalação de apps no Perbox. Podemos escolher este jogo de cartas que aqui aparece. Não o conheço e nunca o testei, mas vamos ver como se comporta no Perbox. A instalação está a decorrer normalmente, tal como em qualquer outro sistema Android, sem quaisquer problemas ou demoras. Vamos só aguardar que termine a instalação. Ok, aí está, instalação terminada. Vamos então sair da Google Play Store para o nosso menu principal do Perbox. Podemos ver que já está aqui o ícone do jogo que terminamos de instalar agora mesmo. Mas primeiro vamos ver se a aplicação do Amazon Prime Video atualizou sem problemas. Aqui está, já está a pedir os dados de acesso à conta, por isso podemos ver que atualizou sem problema, por isso acredito que o streaming de vídeos iria decorrer também sem problemas e fluido como vimos na aplicação do YouTube. Vamos voltar, agora vamos testar a aplicação da Netflix. E tal como a Amazon Prime Video também está a pedir que seja feita uma atualização. Vamos permitir atualizar também. E tal como a anterior, esta atualização também decorre sem problemas. Vamos apenas aguardar que termine a atualização. Tal como aconteceu com o Amazon Prime Video, a aplicação da Netflix também está a atualizar sem qualquer problema. Podemos concluir que o processo de atualização e instalação de aplicações no Perbox decorre normalmente, tal e qual como em qualquer outro sistema Android. Agora, vamos tentar abrir a aplicação da Netflix. Aqui está. A aplicação abriu com o comportamento normal e esperado, e já está a pedir os dados de acesso para começarmos a usar. Vamos então sair e testar o jogo que instalamos há pouco. Vamos então ao menu para abrirmos o jogo que acabamos de instalar, e, como podem ver, aparentemente está a funcionar na perfeição. Embora não esteja totalmente otimizado para este tamanho de ecrã, é perfeitamente utilizável e dá para jogar sem grandes problemas. Escolhi um jogo aleatório para este teste, justamente para mostrar que o Perbox consegue lidar bem com diferentes tipos de aplicações, não apenas com as que sabemos que funcionam bem.
Agora, se quisermos sair do jogo e voltar ao menu principal, basta fazer o gesto de arrastar de cima para baixo, para aparecer a barra de menu do Pairbox, e pronto, estamos de volta ao ecrã principal, prontos para explorar mais funcionalidades. Durante estas 2 semanas de testes, o Pairbox funcionou sem qualquer falha desde que troquei o smartphone Android do Redmi 10 para o Redmi 13. Utilizei mapas, Google Maps, Waze e mapas da Apple, ouvi música no Spotify e atendi chamadas com total clareza, e tanto o Google Assistant como a Siri funcionaram perfeitamente. A experiência é exatamente igual à de ter o telemóvel ligado por cabo, com a vantagem de o podermos deixar no bolso ou na mochila. A fluidez do sistema mantém-se inalterada. O desempenho é rápido, sem interrupções nem atrasos. Depois de vários dias de uso, não notei qualquer diferença em relação ao Android Auto ou CarPlay com fios. Durante os meus testes, notei que o sistema com melhor desempenho e fluidez foi sem dúvida o Apple CarPlay. No entanto, essa vantagem já era evidente mesmo quando utilizava o sistema com ligação por cabo diretamente no carro. Por isso podemos concluir que o CarPlay da Apple está de forma geral mais bem otimizado do que o Android Auto da Google, independentemente do tipo de ligação utilizado. Claro que ao deixar de usar o cabo o telemóvel deixa de carregar automaticamente, o que pode ser um ponto a considerar. Mas para o dia-a-dia a comodidade de não ter de ligar e desligar cabos é claramente uma vantagem. Para viagens mais longas basta levar um carregador e problema resolvido. Outro aspecto que me agradou bastante foi o processo de emparelhamento inicial, que é extremamente simples. Bastou ligar o Pairbox à porta USB do carro, seguir as instruções rápidas no ecrã e em menos de 2 minutos já estava tudo a funcionar. A partir daí, sempre que entro no carro a ligação é feita automaticamente sem que eu tenha de tocar no telemóvel. Esta automação torna toda a experiência ainda mais prática e intuitiva, aproximando-se bastante do ideal de um carro inteligente mesmo a modelos mais antigos que não tinham originalmente suporte para conectividade sem fios. O Pairbox é um dispositivo que transforma qualquer sistema de CarPlay ou Android Auto com fios numa experiência totalmente sem fios, simples, prática e fiável. Tem ainda a vantagem adicional de permitir ter outras aplicações instaladas como jogos ou aplicações de streaming de vídeo. A instalação é fácil, a utilização é intuitiva e o desempenho está ao nível do que se espera de um produto de qualidade. Se estão interessados, deixei o link de compra na descrição do vídeo. E se usarem o nosso código TOUR10, ainda ganham 10% de desconto na vossa compra. Mais uma vez, um grande obrigado à Pair pela confiança e pela oportunidade de testar este excelente produto. É o segundo produto que testo desta nova marca e posso dizer que tanto o anterior Pair Mini como este Pairbox não desiludiram, têm excelente qualidade e funcionam perfeitamente sem falhas. Fiquem bem, boas curvas, e vemo-nos no próximo vídeo.